Bom, meu nome é Eduardo Marques, tenho 36 anos, um jovem senhor. Minha formação sou graduado em administração de empresas. A minha segunda faculdade foi em graduação em finanças. Depois eu fiz uma pós-graduação MBA em controladoria de empresa, controller. Estou fechando mais uma MBA na GV em auditoria e controladoria. Então, minha área é mais finanças, mas hoje eu não vou falar disso. A gente vai falar um pouquinho mais de alcançar os objetivos, uma área mais motivacional, que Deus tem colocado muito no meu coração ultimamente. A gente tem passado para algumas pessoas com quem nós convivemos mais próximos, de incentivar você a buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu até costumo dizer, não é porque, como eu gosto de me apresentar, porque eu tenho 2 ou 3 faculdades, não sou melhor ou pior que ninguém, não sou mais ou menos que ninguém. Mesmo porque nós aprendemos todos os dias da nossa vida, no dia a dia, não é verdade? E é isso que eu admiro em Deus. Porque Deus nos ensina. Deus deu um talento para mim, deu um talento para você, e nós somos pessoas, e nos unindo, a gente chega mais longe. Legal? Até para falar um exemplo típico que eu amo falar, são pessoas que eu amo, assim, são um exemplo na minha vida, são meus pais. Meu pai e minha mãe não têm nem a 3ª série do primário, mas são as pessoas que mais me ensinou na minha vida. Então, para você ver, porque Deus capacita a vida deles para nos ensinar. Então, se hoje eu sou o que eu sou, o caráter que nós temos como homem, como cristão, eu devo primeiramente a Deus e aos meus pais, que me ensinam até hoje, e eu sou grato a Deus por isso, amém? E queria falar um pouquinho com vocês sobre alcançar o objetivo. Na verdade, a gente vai dar uma pequena introdução, mas eu quero pegar nessa noite 3 atributos que a Bíblia, que para mim é uma bússola na minha vida, é onde eu tiro todas as estratégias, tudo que eu preciso, eu busco ali na palavra de Deus, é onde tem uns homens que realmente nos ensinam. Se você pegar a vida de Moisés, pegar a vida de Paulo, de José, e o melhor de todos para mim, que é Jesus, ele nos ensina a conquistar, a alcançar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque eu acredito que Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. Deus nos fez para dar certo. Deus fez você para dar certo. Mas devemos pagar um preço por isso. Devemos correr atrás, buscar o conhecimento para alcançar o objetivo. Até mesmo estar preparado para poder estar preparando outras pessoas. E eu quero encorajar... Vira para cá, Tem que encorajar você nessa noite a essa motivação, um pouco de motivação para a sua vida, para que você possa conquistar. E antes de nós começarmos os 2 atributos que eu quero passar para vocês, eu sempre gosto de falar que tem 2 pontos que para mim são essenciais, são importantes, para que você alcance esses objetivos, é importante você saber o que você quer ser, ou seja, entender o propósito de Deus para a sua vida. Saber o que você quer da sua vida, buscar a área do seu conhecimento, do negócio que você quer atingir, estudar, se capacitar, mas também conhecer os seus limites, é extremamente importante. Até onde eu posso ir, até onde você pode ir, até onde eu posso ir e até onde eu preciso do outro, do próximo, para me ensinar, para caminhar junto, para me ajudar. Isso é extremamente importante para que nós possamos alcançar os objetivos. Outro ponto também que eu não posso deixar de citar, eu não coloquei ali, são pontos chaves e pequenos, é saber aonde você quer chegar. Isso é extremamente importante, ou seja, conhecer o mercado, conhecer o negócio, aonde você está, é extremamente importante. Colocar metas na sua vida é extremamente importante. Costuma dizer que, normalmente, final de ano, acaba aquele ano, vai começar um ano novo, é janeirão ali, a gente coloca uma meta ali em janeiro, até dezembro, onde eu quero estar na minha vida profissional, onde eu quero estar na minha vida pessoal, ou em outras áreas da vida. Eu digo, é importante você colocar essas metas para que você possa andar. Isso não significa que quando chegar em dezembro você vai chegar, você traçou uma meta aqui, até aqui. Chegar em dezembro você vai chegar aqui. Mas parado também você não vai ficar. E até como nós entendemos que nós temos um Deus que controla a nossa vida, que dirige a nossa vida, nós sabemos que também muitas vezes nós traçamos metas. Não ficamos parados, mas de repente a gente chega aqui na metade, as coisas mudam, porque nós sabemos também que Deus também está no controle da nossa vida e nos direciona para o melhor. Legal? Passando um pouquinho aqui, de hoje nós vamos falar aqui, baseando no que Deus tem para as nossas vidas, vamos entender como podemos alcançar os objetivos para viver uma vida de sucesso baseando na palavra de Deus.
dentro desse tópico aqui, eu peguei um pequeno texto, eu não vou ler tudo isso aqui não, eu só vou ler 2 versículos com vocês. Para mim, que eu não falei para vocês, a Bíblia é onde eu tiro todas as estratégias da minha vida, é a minha bússola. E tem essa história aqui que acontece em 2 Samuel, capítulo 9, eu não vou detalhar a história, porque não convém, eu só quero tirar desse texto 3 atributos para a nossa vida, para que possamos alcançar os nossos objetivos, alcançar o sucesso. Rapidamente, aqui é uma história da Bíblia em 2 Samuel capítulo 9, que fala sobre a vida de Mefibosete, um rapaz de nome engraçado, né? Onde estava a mãe desse cara quando colocou esse nome? Mas Mefibosete, ele é filho de Jonatas, que era o melhor amigo do rei Davi. Essa história você já conhece, que ele era neto do rei Saul, e era o cara que era para herdar todas as coisas. Só lendo rapidamente, certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. 3. Perguntou-lhe Davi: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, era uma cidade. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, ou diante de Davi, algumas versões é um pouco diferente, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. No 7 que fecha ali, não tenha medo, disse-lhes Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras. E aí, se você prosseguir, ainda fala que, além de devolver todas as terras, Mefibosete ainda se assentou todos os dias na mesa do rei, e assim vai a história. Mas que eu quero tirar aqui um exemplo de Mefibosete, de vários exemplos que nós temos nessa bússola, que é esse livro que é a Bíblia, para a nossa vida, como alcançar os objetivos. Essa é uma história que eu gostei bastante, eu tenho meditado, tenho lido muito essa história sobre Mefibosete. Nesse texto pequeno de 7 versículos, conseguimos extrair 3 atributos para que possamos alcançar os objetivos, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. O primeiro, superar os obstáculos, não fugir do foco. Número 1, superar os obstáculos para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para alcançar o objetivo da sua vida. Olhando para Mefibosete, se você for ler lá depois na sua casa, 2 Samuel 9, você vai ver que ele era neto do rei. Ele era para ser herdeiro de todas as terras, de toda a herança. Ele tinha um obstáculo financeiro, porque ele perdeu tudo. Ele foi jogado numa cidade distante chamada Lodebar, que eu não vou entrar em questão. Ele tinha obstáculos físicos. Se você ler, ele era um aleijado, ele ficou manco. Ele tinha obstáculos sentimentais, ele estava sozinho. Tinha obstáculos familiares. Não tinha mais ninguém, pessoas da sua família morreram. Mas eu acredito que ele não fugiu do foco dele, porque ele sabia o que Deus tinha para a vida dele, ele conhecia o potencial dele. E é isso que eu quero encorajar você nessa noite. Focar no potencial, acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida, acreditar em você, aquilo que você pode fazer. Hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas, a gente conversa com muita gente, as pessoas têm se desanimado, as pessoas começam um projeto, as pessoas começam uma empresa, começam um negócio, logo tem parado, por quê? Porque param no primeiro não, porque se desmotivam, porque não acreditam em si mesmo. O que eu quero falar para você nessa noite é que você tem que acreditar em você. Deus, Ele acredita em você, Ele te fez para ser vencedor. Então, olhe, busque superar as dificuldades do dia a dia. Eu costumo dizer que nós temos que enfrentar um leão a cada dia, né? Dia a dia, dias que têm passado rápido, dias no qual a economia está meia sem luz, né? E eu costumo dizer que nosso diferencial, até mesmo como cristão, como pessoas de negócio, quando a maré está correndo ao contrário, para baixo, você tem que ser o diferencial e correr ao lado inverso. Saber superar os obstáculos, as dificuldades da sua vida. Um outro tópico que eu queria falar com você, que eu achei dentro desse texto aqui, é exatamente ter atitude, entender o propósito. A gente pode ver aqui no versículo
4, no versículo 5, perdão, quando Davi pediu para buscá-lo em Lodebar, ele logo no versículo 6 se pôs diante do rei, ele teve atitude, ele entendia o que Deus tinha para a vida dele, os propósitos, o projeto, aonde ele queria alcançar. Ele se colocou aos pés do rei. Na nossa vida também não é diferente, nós temos que entender aquilo com que nós estamos mexendo, com o nosso negócio, nós temos que buscar se capacitar cada vez mais, ter atitude de estudar, de correr atrás, de pegar informação, de crescer, que para mim eu acredito que seja um dos mais importantes atributos desses 3 tópicos que nós vamos ver, acredito que seja ter atitude, porque na Bíblia também nós podemos ver, eu não tenho aqui, mas me lembra agora, lá em Êxodo, acho que capítulo 14, versículo 15, na passagem do Mar Vermelho, quando Moisés olha para o lado, vê uma montanha, olha para o outro, vê uma montanha, olha para trás, vê um exército vindo contra ele, olha para frente, vê um mar, ele começou a clamar, ele começou a orar, e que Deus diz a ele, diga ao povo que marche, ou seja, só orar não ia adiantar nada. Deus pediu que ele tivesse uma atitude. E assim também é na nossa vida. Nós temos que ter atitude na vida profissional, na vida pessoal, para que possamos alcançar os nossos objetivos. O terceiro atributo que eu queria falar rapidamente com vocês aqui nesta noite é o saber esperar. Saber esperar, construir aos poucos. Muitas vezes nós não damos certo porque a gente não sabe esperar o tempo certo. A gente investe, as pessoas têm investido e não sabem esperar. Aquele jeitinho brasileiro, eu vou fazer do meu jeito. Mas não espera também o tempo de Deus, um tempo certo na sua vida. Para alcançar o sucesso, muitas vezes é importante saber esperar, saber confiar em você e confiar que Deus está contigo. E é o que a gente vê também no versículo 7 aqui de Samuel, que eu queria falar com vocês, quando Davi diz a Mefibosete, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai, vou devolver-lhes todas as terras. Ou seja, ele soube esperar o tempo certo na vida dele, para que as promessas de Deus alcançassem a vida dele, para que ele conseguisse alcançar os objetivos. Ou seja, para mim, é um tópico simples, é um texto simples, mas Mefibosete me ensinou muito a superar os obstáculos da vida, coisa que eu tenho aprendido no meu dia a dia, tem me ensinado a tomar atitude como homem, como pessoa, como profissional, a superar, a confiar, e tem me ensinado a saber esperar para que eu possa alcançar tudo no tempo certo. Tem uma frase que eu coloquei aqui bem interessante, que diz assim, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Esse alguém é você. Acredita em você, Deus acredita em você. E eu queria também fechar com esse versículo com vocês, que é um versículo que eu tenho como base para tudo que eu faço na minha vida. Tudo que a gente for fazer, colocar realmente na mão de Deus, que diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, esforce-se para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Versículo 9, lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você onde quer que você andar. Algumas versões diz. Mas eu queria só dizer para vocês, é um bate-papo rápido, é um bate-papo simples, mas queria que você encorajar você na sua vida, a sua vida profissional, né, como os seus negócios, que você foque ele realmente em Deus, que você saiba realmente superar todas as dificuldades que vier sobre a sua vida, sobre a sua empresa, que você possa saber confiar, ter a atitude de tomar as decisões certas no momento certo, buscar saber quais as atitudes vai tomar no seu negócio, e mais do que tudo, para que ocorra um sucesso na sua vida, que você possa saber esperar em Deus, confiar em Deus. Já que não tem o vídeo, eu posso contar uma coisa que aconteceu para vocês? Posso contar? Já que não tem o vídeo, que a gente ganha um tempo aqui. Tudo na nossa vida está focado em confiar em Deus, as nossas atitudes. E já que não tem um vídeo, eu vou contar uma história para vocês, verídica, que aconteceu algum tempo atrás com meu irmão. Onde nessa história, ele contando, eu aprendi com crianças. Para você ver que não tem idade para a gente aprender, né? Meu irmão tirou férias alguns tempos atrás, junto com a esposa dele. Eles foram para o Rio de Janeiro.
Nós temos algumas igrejas pelo Brasil, nós temos igreja no Rio, então nós resolvemos ligar para alguma igreja de um morro lá, chamado Borel, no Rio de Janeiro, para quem conhece. É uma igreja muito simples, e meus pais nos ensinaram desde criança, a mim e meus irmãos, que nós devemos abençoar as pessoas para que possamos ser abençoados. Isso meus pais têm nos ensinado, é uma matemática certa na vida de um cristão. Então meu irmão tem uma picape, na época ele tinha um picape, trocou de carro, e ele pegou 700 quilos de roupa. Nós temos um depósito na igreja que a gente faz ação social, pegou 700 quilos de roupa, botou na picape, vou levar para minha viagem de férias. Estou viajando, mas vou estar abençoando vidas. A gente ligou para o pastor pediu autorização para o pessoal do morro, né, que tem que se pedir autorização para entregar para as famílias. Chegou lá no morro, subiram, cadastraram as famílias, né, as famílias foram retirar as doações na igrejinha, a igrejinha lá no pé do morro, no Morro do Borel, pequenininha, praticamente menor do que esse palco aqui, com mais uma salinha pequenininha atrás, olhando as fotos das crianças. Toda furada a igreja de bala, por causa dessas brigas no morro no Rio. E a salinha das crianças atrás, uma coisa tão pequenininha, os esmilguidos na parede sem perninha, a mesa de madeira, se você passasse a mão assim, aqueles fiapos de madeira, tudo quebrado, as paredes todas descascando. E ele sentiu no coração, junto com a minha cunhada, falou, vamos reformar essa sala de criança? Porque ele já tinha levado a cesta. Grande coisa. Não, é dever nosso. Se Deus nos abençoa, abençoar a vida das pessoas, nada demais. Mas eles sentiram no coração de reformar a salinha das crianças e de comprar a cesta básica para a comunidade. Então eles pegaram ali, foram no Sendas, no Rio de Janeiro, compraram ali 40 cestas básicas, entregaram para o pastor, entregaram lá para a comunidade, mas eles achavam que faltava alguma coisa e não sabiam o que era, mas ainda faltava a salinha das crianças. Foi quando eles tiraram, depois de uma semana, 2 dias da vida deles nas férias, e foram no Mercadão de Madureira, a nossa 25 de março aqui. Compraram lápis de cor, canetinhas, tintas, lixa, compraram plástico para forrar a mesa, compraram tudo, deram 1 dia e meio deles para reformar, lixaram, pintaram toda a salinha, aquela coisa linda, maravilhosa. Pois bem, no último dia, num domingo, antes deles virem embora, à noite, o pastor dessa igreja pediu para que eles fossem a um culto, para que eles pudessem orar e agradecer por eles pela reforma. Eles foram ao culto, meu irmão até ajudou a tocar lá, aquela igrejinha super simples, que todas as músicas que ele tocava era só dó e ré, não sei como conseguia, mas conseguia. O pastor conseguia. Mas na simplicidade deles, o pastor chamou os dois, pediu para agradecer e orar por eles. Quando eles colocaram-se à frente, o pastor pediu a gentileza que a líder daquelas crianças que ficavam naquela salinha ali atrás fosse à frente, porque ela queria dar um testemunho, falar alguma coisa. Foi aí que elas vieram. E para surpresa dele, elas já saíram do banco dela, da cadeira dela, já desamassando um papelzinho e mostrando, já chorando. Sabe o que é isso aqui? Algumas igrejas, alguns determinados locais fazem alguns planos, projetos de vida para quando chega em dezembro, começa a fazer projetos de vidas para o próximo ano e coloca aquilo, entrega a Deus, tal. E aquele papelzinho simples era o projeto de vida que as crianças tinham escrito em dezembro. Ela estava naquela simplicidade, papai do céu queria uma salinha nova. Só estava escrito isso. Elas não imaginavam que Deus ia tirar eles daqui para ir abençoá-los naquele lugar. É coisa assim, é fantástico. Fantástico. Ou seja, essas crianças me ensinou muito a confiar em Deus. Tudo que você for fazer, confie em Deus. Entrega os seus negócios na mão de Deus. É lógico, você se capacita, você busca conhecimento e tem que buscar mesmo a cada dia mais. Mas é Deus que comanda. E quando você está em Deus, as coisas não têm como dar errado, porque Ele direciona. É Ele que te dá estratégia. É a Bíblia, é ali que a gente busca estratégia para fazer e formar a nossa vida e o nosso negócio. Isso que aconteceu com ele, para fechar, já que não tem o vídeo, não é diferente do que aconteceu com Mefibosete, não. Se você for buscar a história lá atrás de Jonatas, se você quiser ler Samuel, você vai buscar a história de Jonatas com Davi. Lá atrás eles fizeram uma promessa, que um cuidaria da família do outro. Então, depois de muito tempo, Mefibosete jogado naquela cidade, sem esperança nenhuma, na visão humana, mas no coração dele eu acredito que ele confiava, Deus moveu Davi de terras distantes para procurar alguém da família de Jonatas e achou Mefibosete. Assim também aconteceu com essas crianças. Deus moveu esse casal aqui de São Paulo para abençoar aquele desejo
que aquelas crianças não tinham. E assim também é na nossa vida. Por mim, por você, Deus é capaz de mover qualquer coisa para nos abençoar. Coloque a sua vida em Deus, coloque os seus projetos em Deus, seja você empresário, um colaborador, ou você que está começando, coloca isso em Deus. Foca em Deus, foca em se capacitar, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Gente, é super simples, mais um bate-papo. Por mais simples que seja, eu espero que você possa te encorajar um pouco mais a confiar em Deus, entregar os seus negócios nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém?